Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele e pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Amém. Nossa EBF está chegando, né? Estamos perto da nossa EBF. Podem vir 10 crianças, 20 crianças, 70 crianças, 100 crianças, nós não sabemos. Mas nós, como igreja, estamos nos preparando para evangelizar as crianças. E sabe o que é interessante? É que a escola bíblica de férias, como tantos outros trabalhos evangelísticos da igreja, eles demonstram ou eles estão enraizados num conceito muito importante para nós como igreja, que nós aprendemos com Jesus. É a compaixão. Preciso ter compaixão. É preciso ter compaixão daqueles que se perdem ou estão se perdendo. É preciso ter compaixão da multidão faminta. É preciso ter compaixão da multidão aí fora que está sem Jesus. É preciso ter compaixão daquelas pessoas que estão na sua casa, na sua família, no seu trabalho, carecendo de Jesus. É preciso sermos um povo de compaixão. Porque é isso que eu aprendo com Jesus. Aqui, Jesus está manifestando essa compaixão aos gentios. E esse segundo milagre aponta claramente para o reino de Deus, que inclui homens, mulheres, crianças, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Deus está mostrando o seu interesse pelas pessoas. Deus está abrindo o seu reino e mostrando para nós aqui que o reino dele estava muito além dos judeus. Estendia aos gentios. Estende a nós hoje. Jesus demonstrou compaixão por aqueles que não eram do seu povo. Aqueles que não tinham
fé. Aqueles que ainda não tinham sido alcançados pela graça, estavam sem Deus no mundo, sem esperança, sem vida. Jesus demonstrou compaixão a essas pessoas, mesmo não as conhecendo. Por isso que eu comecei falando da EBF. Porque vem crianças e até adultos que nós nunca vimos, que nós não conhecemos, e o que nos faz mover uma igreja a uma programação, a um trabalho, a pessoas que nós não conhecemos e nunca vimos. É a compaixão que aprendemos com Jesus, é a missão que ele nos deu. Sabe o que é interessante? Que a palavra usada aqui por permanecer neste texto, a multidão que permaneceu ali, a ideia de esperar, a ideia que é esperar em Deus com fé. É o mesmo conceito de palavras usadas para esperar em Deus com fé, apesar de provações e apesar de sofrimentos. Aquela multidão estava sedenta pelos ensinos de Jesus. Aquela multidão estava sedenta por Jesus. E quantos são as pessoas à nossa volta sedentas por Cristo? Sedentas por salvação, e às vezes nós não nos importamos. Não damos a atenção devida, não pregamos, não anunciamos. A multidão que estava no deserto, 3 dias. E o texto diz que muitos ali vieram de lugares distantes. E Jesus, a sua mensagem, a sua pessoa, atraía aquelas pessoas até ele. Eles estavam ali diante do templo, cansados, com fome. Eu imagino que com as suas tarefas em casa, eu imagino que com seus afazeres nas suas casas, porque imagino que não era uma multidão desocupada. Mas isso não impediu que eles permanecessem ali por 3 dias no deserto, ouvindo a Jesus. Quantas coisas hoje de manhã te impediram de ouvir a palavra de Jesus na escola bíblica? Quantas coisas te impediram esta semana de ler a palavra, meditar nos profundos e preciosos ensinamentos de Jesus? Quantas foram as coisas que foram mais preciosas para você esta semana do que a própria palavra de Cristo? Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma multidão faminta, faminta de Cristo, que a fez ficar ali por 3 dias. Será que os ensinos de Jesus nos atraem dessa forma hoje? Não por causa de Jesus, tá? Porque o ensino de Cristo sempre atrairá, sempre é poderoso. O problema somos nós, os nossos pecados, as nossas prioridades. Será que você se sente atraído pela palavra de Cristo? Será que este momento aqui é o melhor momento do culto para você? Quando eu leio esse texto e vejo as multidões famintas, eu fico a pensar nisso. Ali, não tinha um lugar para comprar pão. E sabe o que é interessante? Que os próprios discípulos de Cristo aqui, nesta multiplicação, nesta segunda multiplicação, já não foram tão sensíveis quanto na outra, já não se importaram tanto quanto deveriam. Porque diferente daquela primeira multiplicação, havia vilarejos próximos, locais próximos que talvez fosse possível comprar pão, e olhando para a facilidade, eu fico imaginando os discípulos perguntando como alimentaremos essa multidão. Mas aqui, na segunda multiplicação, no meio do deserto, sem um lugar próximo para comprar um pão, para comprar o suficiente para aquela multidão,
Não sei se os discípulos dispunham de dinheiro suficiente, então não havia lugar, não havia recursos. E os discípulos nada perguntaram. E a lição que eu tiro disso é que os discípulos com os corações endurecidos não viram saída para o problema. Eles não viram saída. Eles sequer se lembraram do primeiro milagre, porque eles tinham à sua frente o Deus da provisão. Mas eles não se lembraram do primeiro milagre. Com seus corações endurecidos, com sua memória extremamente curta, destacaram a dificuldade das circunstâncias. Destacaram o que era difícil e não o poder de Jesus. Meu Deus, quantas são as pessoas que hoje só falam de dificuldade? Só enxergam o que está difícil. E se esquecem que servimos ao Deus da provisão, irmãos. Nós temos à nossa frente, diante de nós, o Deus da provisão. E antes de olharmos para as dificuldades, nós precisamos olhar para o próprio Cristo e encontrar nele a provisão que tanto precisamos. Os discípulos só viram dificuldade, mas eles tinham diante deles Jesus, que já havia feito milagres semelhantes. Que já havia alimentado a multidão. Que já havia multiplicado pães. O texto diz, no verso 4, mas os seus discípulos lhe responderam: onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Como, Senhor? O Senhor fala que a multidão estava faminta. E ao invés dos discípulos olharem para Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, eles falaram: mas onde, Senhor? Como? Talvez você tenha entrado aqui e com a sua mente totalmente concentrada nos problemas. Esquecendo do Deus da provisão. Irmãos, o que é que faz um pastor chegar em janeiro com um orçamento de R$1.000 para reformas e falar: vamos construir as salas esse ano, vamos orar? Talvez para você pareça muito simples, estamos construindo salas, irmãos, para nós não é. Nós não somos uma igreja grande. Nós não somos uma igreja rica. Nós temos contas a pagar todos os dias, todos os meses. Irmãos, a gente tem que crer que Deus é o Deus da provisão. E a gente tem que ter desafios como igreja maiores do que nós, sim. Porque é confiando em Deus, no poder de Deus que a gente caminha. Na sua vida, no seu emprego, na sua saúde, seja em qual área for, talvez você só enxergue dificuldade. Porque às vezes nós usamos o óculos da dificuldade. E só enxerga os problemas. Nós nos esquecemos que diante de nós existe um Cristo que pode multiplicar o que Ele quiser. Porque Ele tem poder, irmãos. Ele tem poder. E o poder de Jesus é inquestionável. Os discípulos viram um problema. Eles não viram a solução diante dele. Irmãos, para eles era algo nítido, ou deveria ser, porque Cristo já havia feito milagre assim. E quantos são aqueles
que estão vendo Deus agir, estão vendo Deus fazer, estão vendo Deus de graça e de milagre estender a mão sobre a nossa vida, sobre esta igreja, sobre o povo dele, e continuam duvidando do poder de Deus, continuam olhando muito mais para os problemas do que para o próprio Senhor. Meus irmãos, nós estamos vendo um Deus que restaura a vida do Vitor, presbítero desta igreja, muito mais rápido do que qualquer um de nós esperávamos. Nós estamos vendo um Deus que preserva a vida dele numa explosão que era impossível ele estar vivo hoje, humanamente falando. Meus irmãos, nós estamos vendo um Deus que tem respondido às nossas orações, que tem nos dado condições de construir a nossa sala com dificuldade, mas estamos fazendo, que nos dá condições de manter a igreja, que nos dá condições de pregar o evangelho, de fazer programações caras e difíceis como a escola bíblica de férias. Nós estamos vendo tudo isso e talvez ainda haja irmãos aqui duvidando do poder de Deus, deixando de ver o Deus que está agindo e vendo os problemas. Porque dificuldade sempre houve e sempre haverá. Nós nunca viveremos neste mundo a plenitude sem problemas. Nós desfrutamos da graça de Deus no meio das dificuldades. E enquanto nós olhamos e pensamos, de onde virá o pão, Senhor? Enquanto, na hora que vier ao nosso pensamento, onde vem o pão para o suprimento desta igreja, para o suprimento deste trabalho, para o suprimento da minha vida, eu tenho que ao mesmo tempo olhar para o Deus da provisão. Quando a dúvida vier ao meu coração, eu preciso me lembrar que sirvo ao Deus da provisão. Que tem poder, que faz milagres, e que torna o que é pouco nas suas mãos muito. Para nós, irmãos, a gente realmente precisa de muita coisa, porque nós não temos poder de multiplicar absolutamente nada. Mas Jesus não. Basta pouquíssima coisa. Pouco na mão de Cristo é mais que suficiente. Basta 7 pães, alguns peixinhos e fé. Quantos pães tendes? Quando Jesus faz essa pergunta, ele traz à memória que ele já havia feito. Quantos pães tendes? 7. Para mais de 4.000 pessoas, porque aqui fala de 4.000 homens. Quantos pães nós temos, irmão? Quantos pães essa igreja tem? Quantos pães você tem na sua vida? Talvez você olhe para essa quantidade e diga, não dá para alimentar tudo isso. Não dá para fazer tudo isso. 7 pães e alguns peixes são mais que suficientes nas mãos de Jesus. Aquilo que é pouco para você, esse pouco que está nas tuas mãos hoje, colocados nas mãos de Cristo, pode fazer muito. Mas a gente precisa entregar, né? A gente precisa entregar os 7 pães e crer que Ele vai fazer. A gente precisa confiar. Quantos são aquelas pessoas que têm diagnóstico dos mais difíceis e os médicos, nas mãos dos médicos já diz, não tem mais o que fazer. Mas esse pouco, nas mãos de Jesus, faz os maiores milagres possíveis. Com Cristo, irmãos, tudo é possível. Tudo é possível. Nós somos a prova disso como igreja. Postei as fotos
da igreja de 4 anos atrás. Mostrei uma foto no grupo da igreja, os irmãos devem ter visto. E você olha e fala, meu Deus, como estava feinho, né? E naquela época, era o pouco que nós tínhamos. Mas foi suficiente para Cristo nos trazer até aqui, como igrejas. Isso eu estou falando de 4 anos, mas se eu voltar mais um pouco, irmãos, nós sempre fomos uma igreja de pouco. Nós sempre tivemos pouco. Mas nós precisamos ser uma igreja que deposita nas mãos do Senhor o nosso pouco, crendo que Ele usará como quer, para a glória dele mesmo. Nós precisamos parar de olhar só para as dificuldades, só para os problemas. Isso como igreja e pessoalmente, na sua vida, no seu dia a dia. Pare de enxergar só dificuldades. Nós servimos a um Deus de milagres. Sabe o que é interessante? Que pão é sinônimo de vida, né? Jesus é o pão da vida. E deserto, irmãos, é sinônimo de separação da vida. Por isso a ideia de pão no deserto, só Jesus. Pão no deserto é a clara expressão da impossibilidade. Porque pão é sinônimo de vida e deserto, separação da vida. E Jesus é o único que pode fazer do seu deserto um manancial de vida. E pode fazer do seu deserto um lugar cheio de alimento e vida. Só em Jesus a impossibilidade é vencida. E isso me faz lembrar de Apocalipse capítulo 5. Quando João, diante da impossibilidade, chora. Porque quem poderá abrir o livro da vida? Quem poderá nos salvar? Cordeiro de Deus, o leão de Judá, ele que venceu a morte, ele é capaz de fazer o impossível possível. Jesus tem pão. Jesus tem pão suficiente para mim, para ti e para quantos mais vierem até Ele. Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Mas talvez você esteja tentando suprir sozinho. Talvez você esteja com seus pãezinhos guardados, achando que eles serão suficientes, porque você precisa usá-los. E quando você entregar, quando você depositar nas mãos do Senhor, você verá o milagre do Senhor. E quando eu falo de pão aqui, os irmãos estão entendendo que é metafórico, né? Você pode substituir a ideia de pão por aquilo que hoje te impede, ou a dificuldade que está nas tuas mãos. E você precisa entregar nas mãos do Senhor. Você precisa depositar na mão daquele que tem todo o poder. Mas não ache que Deus vai fazer tudo sozinho, não. Porque o poder de Deus não exclui a cooperação humana. Eu quero ver o milagre, eu quero ver as multidões alimentadas, eu quero ver a multiplicação, eu quero ver o poder de Deus na minha vida, na vida da minha igreja. Amém. Mas isso passa pela sua cooperação. Porque Jesus poderia ter feito os pães e os peixes surgirem do nada, não poderia?
Jesus poderia simplesmente ter feito os pães aparecerem, porque ele multiplicou 7 pães e alguns peixes, mas ele poderia ter feito simplesmente tudo aparecer do nada. Mas ele chama os discípulos e os faz entregar, os faz participar. Jesus poderia ter feito aqueles pães aparecerem nas mãos das pessoas, sem precisar distribuir. Mas Jesus chama os discípulos à responsabilidade para que levem os pães e os peixes. Jesus tem poder para tudo isso. Mas ele quer um povo obediente. Ele quer um povo que coopera, que obedece, que faz o que ele manda. O Senhor não nos torna poder de Deus e ação de Deus, não nos faz passivos, parados, esperando que as coisas aconteçam. Se essa igreja não tivesse colocado o joelho no chão, ofertado, dizimado com generosidade, buscado pessoas preciosas, como aquele meu amigo que eu sempre falo para vocês, ou melhor, que eu falo de vez em quando para vocês, para ajudar, para auxiliar, nada teria acontecido. Mas fomos nós que fizemos? Não. Sempre o poder de Deus. É sempre o milagre do Senhor. Mas Ele faz com a nossa cooperação. Você está esperando que as coisas mudem na sua vida, mas você talvez esteja parado, passivo. Jesus perguntou: quantos pães tendes? E aí Jesus, na hora de distribuir, faz tudo com ordem, né? Ele pediu à multidão que se assentasse no chão. Além de pedir à multidão que se assentasse no chão, ele deu graças. E a gente precisa agradecer, irmãos, pelo que temos nas nossas mãos. Porque talvez você esteja olhando para os seus 7 pães, talvez você esteja olhando para os seus peixinhos e só consiga ver reclamação. Mas o Senhor pega aqueles pães e peixes e agradece. E o milagre é precedido por gratidão, nunca por murmuração. Quer ver o milagre do Senhor? Agradeça. Comece a agradecer pelo que você tem agora, pelo que você tem hoje. E aí você verá o milagre amanhã. Pare de murmurar. Eu me recordo, quando nós chegamos aqui em São Paulo, apresentaram essa igreja, ou melhor, este ponto de pregação, na época, com a irmã Silvana, os seus filhos, 2 filhos, que hoje não estão mais aqui, né? E o pessoal do 15 para ajudar. E a gente vinha por aqui. Só que não tinha zeladora, não tinha direito quem tocasse. Se faltasse o pessoal do 15, não tinha gente daqui para tocar. E como é difícil fazer pessoas de outra igreja terem um compromisso devido. Não que eles não tivessem ajudado, mas havia alguns irmãos que apareciam um dia, aparecia depois de um mês, 2 semanas depois. Era um desafio. Era uma ajuda que era preciosa, mas era um desafio. E aí eu me lembro que eu e a Dai chegávamos aqui e a gente chegava e limpava tudo. Porque não tinha zeladora, né? Então a primeira coisa que a gente fazia era lavar banheiro, limpar o chão, era deixar a igreja limpa para poder ser usada. E era uma igrejinha pequena, né? Quer dizer, era esse aqui, mas só a garagenzinha ali fora, laranja. Feio demais. E a gente chegava e limpava.
Eu acho que a segunda vez que a gente pintou essa igreja, a primeira, a segunda e a terceira, foi só com gente da igreja que nunca sabia pintar. Então a gente sempre foi trabalhando assim. Mas eu me recordo lá no início, bem no início, um pastor preocupado comigo, porque quando me viu aqui chegar e pegar vassoura e varrer, e o pastor chegou para mim, pôs a mão no meu ombro, e ele estava sendo carinhoso, preocupado. Aí ele disse: fica tranquilo, isso vai acabar. É só o início. Só que eu não estava preocupado, entende? Eu não estou recriminando o pastor ao me ajudar. Ele me viu fazendo algo que naquele momento ele pensou, talvez ele esteja chateado com aquilo. Porque ele tem que limpar e ele é missionário. Ele está aqui para pregar. Mas eu digo para os irmãos, falo com tranquilidade no púlpito, diante do Senhor. Eu sei da seriedade disso. Eu fazia com tanta gratidão no meu coração, me sentindo privilegiado por limpar a igreja. Quando foi que eu comecei a falar sobre alguém para limpar a igreja aqui? Quando não estava dando mais conta de fazer um monte de coisas. Chega uma hora que a gente vai precisar de ajuda, não é? Mas o que eu quero dizer para os irmãos, não é que eu acho que a zeladora da igreja é dispensável. Não é isso. Né? Não mesmo. Eu estou dizendo para os irmãos. Limpar a igreja, para mim, era um serviço a mais. Eu tinha que pregar, eu tocava, cantava, limpava, ajudava com as crianças, ajudava no lanche, enfim. Mas eu fazia com gratidão. E por que eu estou contando isso? Porque esse era o pouco daquela época. Tinha pouquíssimas pessoas e pouquíssimos recursos financeiros para fazer qualquer coisa. A igreja arrecadava por mês, aqui, 150 a 200 reais naquela época. E olha muito hoje. Olha como essa igreja tem gente para ajudar hoje. Tem a própria zeladora, tem o que cuida da manutenção da igreja, eu digo a diaconia aí, enfim, tem gente para trabalhar, tem presbíteros, tem gente dizimando e ofertando. Eu olho para trás e o pouco daquele momento se transformou em muito. Deus multiplicou. E talvez você olhe para hoje e pense, como é pouca a nossa igreja, né? A nossa igreja é pequena, poucos membros. É com esse pouco de hoje, que já é resultado de uma multiplicação, que nós veremos muito mais multiplicação. É com fé e com trabalho. Porque o fato de Deus multiplicar não anula a necessidade de ir lá e servir. Ele deu graças. Ele partiu o pão. E isso te lembra alguma coisa? Ele partiu o pão. Me lembra a ceia, né? E ele usou os discípulos para alimentar a multidão. Deus vai fazer o milagre na sua vida, mas sabe como? Usando você. Usando o seu serviço. Usando sua gratidão. Não espere as coisas acontecerem. Agradeça já. E faça o melhor com o que Deus colocou nas suas mãos hoje. E o que ele faz, o que você tem hoje, colocado diante do Senhor, com fé, se transformará em muito amanhã. Pare já de murmurar e passe a agradecer. E para finalizar, vou pregar só até o 9 hoje.
perícope completa vai até o 13. Mas eu vou pregar até o 9. Então, para finalizar, os versos 8 e 9, leiamos juntos. Comeram e se fartaram. Amém. Olha que interessante. Eles se fartaram, cheios, satisfeitos. A provisão de Jesus é sempre maior do que precisamos. Sempre, irmãos. Hoje, você tem mais do que você precisa. Só que esse mais que você precisa, o que falta é gratidão, muitas vezes. Deus, em sua provisão, sempre nos dá mais do que precisamos. Sempre. A multidão se fartou e o texto diz que sobraram 7 cestos. E aqui são cestos diferentes da primeira multiplicação. É a mesma palavra ou o mesmo cesto que Paulo usou para descer a muralha de Damasco para salvar sua vida. Então é um cesto grande que cabe um homem. Sobraram 7 cestos grandes de comida. E aí Jesus os despediu. Fartos, satisfeitos. Bom, irmãos, nós servimos a esse mesmo Jesus hoje. Nós servimos ao mesmo Deus, um Deus que provê na nossa vida. E talvez na sua casa as coisas estejam difíceis. Talvez existem coisas que para você não está tão bom agora, que está pouco. Coloque da mão do Senhor. Agradeça ao Senhor. Pare de murmurar. Use o pouco que você tem hoje nas mãos de Jesus para que amanhã você veja o poder de Deus. Você reconheça o milagre do Senhor na sua vida. Sirva a Deus com disposição, porque Ele vai fazer por meio da sua vida. O milagre do Senhor não anula a necessidade do nosso trabalho. Toda essa receita junta vai resultar em satisfação. E a multidão estava satisfeita. Eles se fartaram. Porque Jesus, aquele que traz pão no deserto, fez o milagre. Creia nesse Cristo. Creia nesse poder. E se lembre que não há impossíveis para o Senhor. Agradeça, trabalhe. Louve a Deus e coloque o pouco que você tem nas mãos de quem pode multiplicar. Amém.